Mil e uma tretas começando e hoje para falar de um tema que prova que pelo menos em um quesito, mãe é tudo igual mesmo. De repente, seu bebê não é mais bebê. Do nada, ele não cabe mais no seu colo, ele começa a andar, falar. A gente o quê? Morre de saudade. Piscou, cresceu. No começo pode até parecer difícil acreditar nisso, porque a mãe tá lá, igual a gente aqui, ó, as de primeira viagem com o bebezinho em casa, sem dormir, puerpério, peito a mil, vazando leite, mal consegue tomar um banho, e aí vem aquela tia e fala, aproveita, viu, porque passa muito rápido. A vontade na hora é responder, mas não dá pra ser um pouquinho mais rápido do que isso, porque eu não tô aguentando mais. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. O começo é osso mesmo, mas a real é que tudo passa muito rápido. A infância oficialmente vai até os 12 anos, mas a chamada primeira infância vai só até os 6. Coloca isso em perspectiva de uma vida inteira. Nossa, olha, eu confesso, eu já passo mal de saudade do meu neném. Sofro desde o primeiro mês, a cada mês que passa. E a Cora, que eu olho, eu tava vendo o vídeo dela agora na aula de música, toda independente, ficando de pé sozinha, cheia de autonomia. Sou eu que vou ter que fazer a adaptação, com certeza, quando ela começar na escola. E quem veio completar essa roda junto com a gente, elas vieram do futuro, tá? Vou acertar o sobrenome dela, Fernanda Witwicki, acertei? Escritora e mãe de 3, e Ananda Perim, mãe de 2, que a gente conhece como a Piscimama, né, na internet, um anjo da guarda virtual de muita gente quando o bicho pega, eu imagino. Muito bem-vindas. Bem-vinda. Vamos falar Nanda e Fê, né, para saber qual é qual. Eu pensei, vamos dar essa diferenciada. Conta um pouco, pra quem não te conhece da sua história, tava lendo sobre ela, é bem interessante. Então, na verdade, comigo foi assim, eu tive o meu primeiro filho e eu tava realizando um sonho, tava muito empolgada e tal, e eu saí fazendo um monte de curso de gestante. Foi. E foi muito sonhado também. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, eu saí fazendo um monte de curso de gestante, fiz uns 4. Ele tá com... Hoje ele tá com 8. 8. Você tem um de 8 e um de 6, de 8 e um né? de 6. Por isso que eu falei que elas vêm do futuro, né? Aquela coisa que a gente... Elas vêm do futuro contar várias coisas pra gente hoje. Vim trazer pra vocês as boas novas, né? E aí, aí eu queria o parto natural, aquela coisa toda. Quando eu tive o parto não foi muito o que eu esperava. E depois, quando o bebê chegou, que eu fui começar a amamentar, aquilo e doía, e era inchado, e sangrava. E eu, gente, mas pera lá, cadê aquela coisa incrível, maravilhosa que eu sonhei, linda, romântica? E aí eu lembro que eu fui no banco de leite, desesperada, né, com a dificuldade da amamentação. E no banco de leite tinha foto de uma mulher amamentando, sorrindo assim. E eu lembro que eu chorava vendo essa foto. Isso é uma mentira, não é fácil assim, né? E eu tinha estudado, eu sabia como é que era a pega certa, não sei o que, ele não tinha freno, lingual, nada, era só a amamentação mesmo, porque o leite desce, e aí o peito fica sensível e dói, enfim, e aí eu comecei a sentir que eu estava enlouquecendo, e eu falei, eu tenho que descobrir se na psicologia, sem alguma coisa que explique o que está acontecendo comigo. E Você já era formada, né? Eu já era. Eu era psicóloga há 2 anos, formada. Então, assim, não era uma formação de 20 anos atrás, uma formação recente. E eu não tinha ouvido falar nada sobre... A palavra puerpério eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, tinha um amigo meu que vivia confundindo puerpério com pompoarismo. Essa sou eu. Aquele negócio ficava... Como chama aquele negócio que depois da gravidez? Pompoarismo, né? Mas a gente tem um idioma meio nosso mesmo, né? Depois que a gente vira mãe, assim, umas palavras que é meio... Que parece tão óbvio, né? Óbvias pra gente, né? Pra maioria nunca ouviu falar, né? Oi? E aí eu comecei a estudar. Que 6 anos atrás, 8 anos atrás, então, mas ainda isso é verdade. Isso, olha só, pra você ter uma noção, quando eu disse pra minha família que eu queria um parto natural, as pessoas foram absolutamente contra. 8 anos atrás, isso era loucura. Você não querer fazer a cesariana, né? Era loucura, era uma coisa enfim, me chamavam de irresponsável e tudo mais. Então, esses 8 anos na área da maternidade foram absurdamente transformadores, assim. E aí, enfim, quando eu comecei a estudar puerpério, eu comecei a descobrir que o que estava acontecendo comigo não só fazia parte da fase que eu estava vivendo, como que a grande maioria das mulheres não sabia que fazia parte e sofriam por causa disso. Porque as nossas mães e as nossas avós, elas não tinham esse direito. Elas não tinham o direito de viver um puerpério. Então você vai perguntar, elas vão falar, na minha época não tinha disso. Não, na sua época tinha, você só não tinha esse direito.
né? E aí eu comecei a falar sobre isso. E provavelmente nem sabiam, né, que estavam passando por aquilo, tentavam esconder delas mesmas, isso, embaixo do tapete, porque repressão, né? Que direito eu tenho de sentir isso agora, onde o mundo ensinou que eu devo estar maravilhosa, o momento mais feliz da minha vida. Meu filho saudável, eu não tenho direito de é. estar me sentindo assim e tal. Aí eu descobri que estava grávida de novo. Com quanto tempo ele? Ele fez 1 ano. Um ano? E você tinha muito certo na sua cabeça de que você só queria um, né? Na hora depois de que tudo ele que você nasceu, passou, você falou nunca mais. Na hora que ele nasceu, o parto, eu olhei no olho do meu marido e falei, você curte? Curte muito, porque esse vai ser o único. Sério? Foi. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, eu passei por um processo de luto mesmo, de chorar, que eu não queria. Eu falei, ele vai ter que sair daqui. Eu não quero passar por isso de novo, sabe? Assim. Então, foi aí que eu decidi estudar para me preparar para o parto. O parto do Gael foi um parto domiciliar, durou 2 horas, quase 3 horas só. Nossa. O do Theo foi 20 horas de parto. O do Gael foi dentro de casa. Ele nasceu, eu fui tomar banho no meu banheiro, comi comidinha feita em casa, sabe assim? Foi outra experiência. E aí, esse período de me preparar para esse parto, eu comecei a estudar muito sobre puerpério, que eu queria estar preparado para o puerpério. E eu comecei a escrever sobre isso na internet. E aí, legal falar que E dá para se preparar para o puerpério? É isso que eu ia falar. E com 1 ano, você ainda estava vivendo o puerpério, que dizem que são... Não vou nem falar 2. Essa data aí que alguém inventou. No mínimo, você tá aí 1 ano e ainda estava sentindo ele, Pois né? Na verdade, assim, eu até falo que tem uma diferença entre resguardo e puerpério. Resguardo é um conceito muito mais patriarcal. Totalmente. É um conceito voltado para o papel feminino sexual. Uhum. Então, né, como está o seu assoalho pélvico aí, você já pode retomar suas atividades. Então, é uma visão muito masculina. O puerpério não. O puerpério é uma visão muito mais voltada para o investimento emocional e o esgotamento físico enquanto esse bebê precisa de você para se comunicar com o mundo, enquanto esse bebê precisa de você para absolutamente tudo. Então, essa conexão que essa relação demanda, que tira da gente, isso como você estava falando, né, que você já está morrendo de saudade dela, que você ficou assistindo ela fazendo aula de música, esse nível de conexão que não é, que independe do espaço, né, da distância, isso é o puerpério. Né? Conforme a criança vai crescendo... Mas que também não dá pra gente botar um prazo, né? Combinar que ele dura tanto tempo, porque é de mulher pra mulher. Não, eu acabei de ficar sabendo que puerpério e resguardo são coisas diferentes, inclusive. Eu não sabia, eu pensei que puerpério era esse tempo de 40 dias, eu não sabia. Não, isso é o puerpério imediato. Olha só. Só que é muito interessante porque no nosso puerpério a gente precisa se resguardar. Então, faria sentido que chamasse resguardo também, mas o conceito cultural de resguardo são 45 dias para recuperação do seu corpo, né? E daí eu vou aproveitar para agradecer publicamente, nos conhecemos porque eu agradeci ela por inbox. Você até, não sei se você lembra, porque isso já faz um tempo, eu te mandei um inbox, faz um tempo, agora vai fazer 1 ano, então não faz tanto tempo assim, faz 11 meses. Eu vivendo esse puerpério profundamente também, mergulhada nele, mas já com conhecimento, porque vim 8 anos depois e hoje a gente está aqui falando e eu espero que todas vocês, quando passarem pelos puerpérios de vocês, estejam sabendo tudo o que está acontecendo, para pelo menos se localizar, né, entender e abraçar o que é, como o seu puerpério venha. Eu estava muito nesse lugar, sem saber se já falei isso aqui várias vezes, sem saber se aquela era nova eu, se eu ia ser assim para sempre agora, ou se em algum momento eu ia voltar a respirar. E um texto seu, que eu vou até botar na descrição aí para vocês, um texto da Fê que chama 5%, apareceu para mim no Instagram, que ela fazia uma conta, né, depois que ela viveu um primeiro puerpério, você vai contar a sua história agora, mas um primeiro puerpério com gêmeos, que deve ser uma coisa louca, e depois o segundo, e aí já tinha escutado ela dizer, né, como ela queria ter sido a mulher que ela foi no segundo, que já conhecia aquela história quando ela teve os gêmeos, e aí ela escreveu esse texto dos 5% de uma conta que ela fez, pensando em 80 anos de vida, 50 convivendo com os bebezinhos dela, era alguma coisa assim, né, Fê? Tudo isso, essa primeira infância até os 2 anos, dava 5% do tempo inteiro que ela teria para viver com esses bebês. Eu vou me emocionar, com certeza. Porque era tudo que eu precisava ouvir, de verdade, assim, porque eu estava muito, muito afundada no meu puerpério, sabendo que ele existia, mas sem me sentir no direito também
Eu tenho uma mãe que tá até aqui falando que tudo foi lindo, que ela nunca sentiu nada, que ser mãe é a coisa mais maravilhosa da vida, que a amamentação é perfeita, que não tem dor. Será que a gente vai falar a que mesma ela- coisa? nananana. Será que a gente vai falar a mesma coisa para nossos filhos? Aí eu Eu olho penso. pra que a ela gente e vai esquecer. Não, eu olho pra ela e falo, você esqueceu com certeza. Eu também, mas eu E também ela acho. não aceita. Mas enfim, eu tinha essa mãe falando tudo isso pra mim em casa e eu sentindo vários buracos profundos. E aí, ler essa sua conta, mandei pra Tayla, mandei pra várias amigas minhas que também estavam no puerpério. Todas choraram. Todas, essa aqui chorou, fazer essa aqui chorar. Mano, puerpério é meio Consegui fácil. né, No puerpério essa é meio fácil aqui, chorar, mais ou não. menos, viu? Não é tão fácil Nem no assim. puerpério? Se bem Mas que o eu sou Mil e matar Uma... as pessoas Sério? mesmo. Eu sou mais raivosa Ah, do que tá. emocional. Foi mais pra tá. querer esganar cada um individualmente. Nossa, então mas- foi no fundo do coração. Ai, que bom. Mas pra você ter feito essa conta, você também passou por coisas Nossa. parecidas, tipo, e aí você já vem dos seus gêmeos não mais bebês e você fala muito isso, né? Cadê meu bebê que tava aqui e tudo mais? Eu tive uma experiência assim, eu acho que é bem diferente. Tanto é que quando eu encontro pessoas que viveram coisa parecida comigo, que é muito raro. Por exemplo, eu fiz uma viagem agora e encontrei uma leitora de um livro meu, que ela chegou para encontrar comigo, né, no encontro lá da livraria, e ela tava com gêmeos no carrinho de 2 anos e um bebê de 1 ano no carrinho. Aí, na hora que eu vi, eu tinha vontade de, tipo assim, vamos fazer uma vila e morar juntas, nós duas, pra gente conversar o dia inteiro sobre isso? Ela falou, Fer, eu também não conheço ninguém que viveu isso, né, que a gente viveu. Eu tive os gêmeos também, como você, eles foram fruto de uma espera longa, eu não consegui engravidar, tentei por quase 3 anos. E então, quando eles vieram, tinha tanto uma expectativa de maternidade, acho que normal que todo mundo tem, né, de você ser mãe, aquela coisa linda, divina, maravilhosa, mas também tinha o peso da espera, sabe? Aquela, tipo assim, você percorreu uma grande maratona, veio Sua com mochilinha já tava cheia de várias... Isso, foi meio né, que um prêmio, outras assim, coisas. tipo assim, nossa, engravidei, ufa. Você contou, né, quantos testes, né? Contei, Eu vi vixe, pela nossa informação aqui, foram 32 testes. Foram. Eu não contava no começo, né? Mas aí quando eu vi que tava bastante, eu falei, deixa eu ver, quanto tempo faz que eu tô tentando engravidar? E foram 32 tentativas, né? Que eu tentava engravidar, menstruava, enfim. Passei por processo de tratamento e tal. No final tudo certo, engravidei dos gêmeos. Quando eles nasceram, eu saí de um universo, assim, não só de imaginação, mas de... Existia sobre meus bebês um peso de realização muito grande pessoal, sabe? Porque não era só que eu queria ser mãe, eu tinha esperado muito pra isso acontecer. Então, tipo, a gente tentou, fez a cirurgia, fez tratamento, deu certo. Então, agora vocês não me recompensam. Acho que tinha um pouco disso assim, sabe? Me traga a felicidade desse sofrimento todo. Claro. E aí, então, foi até meu puerpério foi muito intenso. Eu acreditei até a questão da queda hormonal, porque quando você tá grávido, pra não falar bobeira, eu só sei até essa parte, que quando você tá grávido, seus hormônios são realmente duplicados, assim, né? Então, quando eu fazia exames, meus hormônios, meu beta-HCG era sempre duplicado. Eu não sei se a queda hormonal também é duplicada, porque eu tive um blues, nossa, muito grande, assim. No primeiro momento, não. Lá na maternidade, vixe, eu ficava o dia inteiro com eles do peito, amava, não queria dormir, só queria ficar olhando pra eles. Eu acho também por causa Com a dessa... citocina bombando ali no Isso, começo, né? nossa, Aí depois parecia ela- drogada. Quando ela vai embora, Famosa você lua fala, de leite, "Cadê?" né? Cadê você que estava aqui? Nossa, eu era assim, eu tava a melhor mãe do mundo. Eu falava, me dá todos os bebês do mundo, eu quero cuidar de todos, entendeu? Vem pra minha casa, vou dar mamar pra todo mundo. Eu fiquei muito doida, assim, de verdade. Muita citocina. Eu já sou uma pessoa animada naturalmente, mas eu fiquei mais ainda. Eufórica. E aí, quando aconteceu essa Essa queda, foi literalmente, assim, sabe, uma queda muito brusca, assim, que quando eu bateu a realidade, assim, que eu vivia, os ciclos com os gêmeos eram muito eternos, assim, eu terminava de amamentar eu colocava a gente esse fala padrão. muito só isso aqui, eterno, que a só gente não sabe fala fazer essa conta. que o dia emenda na noite, que emenda no outro dia, que emenda no outro dia, e 5 dias parece que foi um longo dia, e imagina com gêmeos, essa conta pra mim... Exatamente, então, tipo assim, eu lembro que uma vez eu até contabilizei que eu tinha passado 7 horas no sofá, porque eu terminava de dar mamar pra porque às vezes eu conseguia amamentar os dois ao mesmo tempo, às vezes não. Aí quando eu não conseguia, eu entregava pra minha mãe, pro meu marido, aí vinha o outro. Aí quando terminava esse outro, eu tirava na bombinha pra poder dar o da noite. Aí quando eu terminava de tirar na bombinha, era o outro. Aí um dia eu fiquei, quando eu falei, nossa, eu tô aqui, eu falei, que horas são? Ah, tá hora. Eu falei, nossa, faz 7 horas que eu tô aqui. Só nisso aqui. Tira aqui, tira caramba, aqui. e você tinha leite pra caramba, né? Assim, eu acho que... Porque só essa conta de um aumentei um, aumentei outro, tirei o leite, Não, o outro é que, voltou, tipo, sabe no pensei, comecinho que o meu bebê Deus, fica que 1 benção. hora no peito, no eles começo? mamam Eu acho que era devagar, isso, assim, né? que mame, dorme, não sei se tinha muito leite, mas sei lá, aquele momento durou muito.
E quando eu me peguei nisso, assim, nessa eternidade, por isso que quando o texto dos 5%, quando eu escrevi esse texto, eles já estavam com 2 anos e meu terceiro bebê já tinha nascido. Então eu já estava com a perspectiva já bem de fora. Eu jamais escreveria esse texto naquele momento das 7 horas. Naquele momento que você não sabe nossa, que você tá passando. coisa. E eu li nesse momento, eu tava nesse momento quando eu li. Então, e aí, até quando eu escrevi, eu pensei, cara, eu escrevi e tal, porque eu tava indo dormir, e de repente me veio o cálculo pronto, assim, eu falei, caraca, pareceu eterno. E eu escrevi no momento que já tava passando já também as coisas, sabe? Eu já tava, parece que a neblina já tinha passado, eu tava começando a enxergar as coisas. Voltando a ter cor, né? Vai voltando, a Isso. vida vai voltando a ter cor aos poucos. E naquele momento eu vivendo isso, eu também tenho essa sensação na maternidade, que tudo parece, quando você está no desafio, seja ele qual for, né? Agora eu tô no soninho, aí depois vai ter, né? Sempre novos novos e novos. Parece que aquele é eterno. E no meu puerpério, que ele juntou com uma dificuldade muito grande para amamentar, eu também tive muita dificuldade, parecia que eu nunca mais ia ser outra coisa senão aquilo, que não ia. Aí esse texto chegou para mim nesse lugar do futuro dizendo, é só 5% da vida de vocês. Tipo, se você está passando por isso agora, você vai ler esse texto da Fernanda aqui embaixo e espero que a gente também te acolha em algum... Você vai piscar e ele vai crescer. 5%. Aí quando eu pensei, eu falei, nossa, isso que eu estou vivendo não é minha vida para sempre, são 5%. Aí a minha dor veio de outro jeito. Eu acho que é uma questão mais de ressignificar, porque eu vejo muitas vezes assim, tem muita gente que fala de uma forma como se fosse meio que passar por cima daquilo que a gente está sentindo. Não é isso, né? Porque é realmente assustador, dói, é difícil não dormir. Mas eu acho que a gente tem uma perspectiva de tempo, pelo menos pra mim, me ajudou só a entender que não é que eu não queria dizer que aquilo estava sendo difícil. Tá sendo difícil. São muitos desafios, né? Os primeiros anos de bebê. Quando meus gêmeos estavam com 7 meses, eu engravidei do terceiro. Ai, que eu falei, lascou. Você não tava tendo controle agora de 2, aonde eu vou enfiar o terceiro? Eu tenho 2 peitos. Não tem onde enfiar, né? 7 meses. 7 meses de gêmeos quando eu engravidei do Isaac. Mas quando eu falo isso assim, porque eu vejo muita gente falando assim, ai, curte vai passar logo assim, como se você tivesse meio que passar por cima do que você tá tentando entender. Como se tivesse que bloquear os seus sentimentos, a sua dor, a sua falta. Não existe isso. Você estava me falando sobre isso, né? O quanto existem estudos da importância da mulher passar. Exatamente. É importante a mulher ter o direito, né, de ficar meio maluca nessa época. Que é a autora, uma das autoras que fala disso. Que ela fala que é a loucura necessária, né? A Laura, ela fala assim, que a mulher vai passar por um certo nível de maluquice mesmo. Que é, por exemplo, durante o puerpério é muito comum você estar super feliz, super empolgado, não sei o que, daqui a 20 minutos você já não tá. Você convida alguém para sua casa, vem, eu quero te ver, e daqui a meia hora você tá, eu não quero ninguém na minha casa, sabe? Não quero ninguém. E assim, como eu tava falando, se isso fosse naturalizado, que é o que eu tento, né? Uma das coisas que eu tento fazer no meu trabalho, que é naturalizar isso, você vai para perto de uma puérpera e é o que você tá esperando dela, entendeu? Já é o que... E esse processo se torna muito mais fácil para essa mulher. Com certeza. Poxa, o seu Instagram veio nessa falta. Veio lá atrás, 8 anos, exatamente. Quando você foi pesquisar. Foi quando eu comecei a falar, eu estou normal. O que está acontecendo comigo acontece, sabe? Assim, quando eu tenho direito de estar assim. Eu não tô doida, assim, doida, né? Cara, sabe? Tipo, isso se chama puerpério, eu não tô doida. Se chama puerpério, é normal e necessário passar por isso. E não é só, tipo assim, não é só uma questão hormonal, porque tem uma parte hormonal muito grande. Sim. Porque, querendo ou não, a gente ficou 9 meses produzindo um ser humano, né? E aí 10, a gente... né? Esse negócio de 9 meses. Da onde tiraram isso, né? E aí eu fico pensando assim, o quanto que cobram da gente, uma semana depois já não tá se recuperando de 9 meses. Cara, eu levei 9 meses para chegar a 10. Para chegar onde eu tô agora. Como é que você quer que eu retroceda, né? Tudo isso. Lógico que não. Então o seu corpo, os seus órgãos estavam todos comprimidos na caixa torácica. Pensa, pro bebê caber. Isso tudo tem que descer, o seu útero tem que diminuir, o seu fluxo sanguíneo vai diminuir também, porque dobrou, porque estava carregando muito mais peso. Então, assim, fisiologicamente, o seu corpo está se recuperando no sentido de que está se curando, se reconstruindo, né? Não recuperando no sentido de que vai voltar ao que era, mas recuperando no sentido de, né, voltando a um corpo sem bebê. E aí, nesse processo, tem questões hormonais, fisiológicas e tudo mais, só que também tem outro detalhe, que é assim, você está descobrindo quem você é mãe,
né? Quem é aquele bebê? Então, quem que eu sou para esse bebê? Que tipo de mãe que é você? Você também está descobrindo que esposa que você é sendo mãe. Porque você muda, você não tem a esposa sem ser mãe e a esposa mãe. Quem é E a que pai filha? que aquele cara é também. Né? Que pai que aquele cara é, você tem que descobrir. Qual é a filha que você é sendo mãe? Né? Você também está descobrindo como que a sua mãe é vó. Você está sendo filha e está sendo mãe. Né? Tudo isso. Ah, Nanda, mas no terceiro puerpério você está descobrindo isso tudo de 3, não é? É. As pessoas falam, mas eu já passei por 3. Sim, mas você nunca passou por um puerpério com 3 crianças. Como quem tem 7 nunca passou por um puerpério com 7, né? Claro que vai diluindo uma certa quantidade de coisas que você, como você mesmo falou, eu já sabia o que esperar, né? Eu já estava 2 anos lá na frente, né? Mas há um nível que sempre vai ser novidade. E o seu corpo sempre vai estar se recuperando de uma gestação e de um parto. Que tenha sido uma cirurgia, como a cesariana, que tenha sido um parto natural, que tenha sido um parto que você queria que fosse de um jeito e foi de outro, e você tem que se recuperar dessa sua expectativa. Ainda tem esse traumazinho, geralmente, isso. na cabeça E aí, dessa junto mãe, disso no corpo tudo... e na cabeça dessa mãe. Aí, junto disso tudo, tem a amamentação, que dá uma misturada. E para botar a cereja no topo do bolo, o bebê não dorme, porque o estômago do bebê é pequenininho, o leite, que começa no comecinho, chama colostro, ele tem um aproveitamento biológico absurdo, então o corpo absorve quase tudo, muito rápido, digestibilidade altíssima. Então, um estômago pequenininho com digestibilidade altíssima, o que nós temos? Acordar para mamar, acordar para mamar. Com uma mãe que está passando por tudo isso que a gente falou. Tem como não ser enlouquecedor? É muito intenso, E essa sua procura por estudar isso, era muito né, essa loucura, esse puerpério de normalizar o que é normal, né? Veio muito da sua necessidade por si só ou da cobrança? Veio muito da cobrança. Ou da solidão. Muito. De achar que era solidão. só com você. E eu acho assim, porque... a cobrança sua ou dos outros? As pessoas, por exemplo, teve tipo, gente... você tá, deu ruim. E assim, a pessoa, por exemplo, vinha visitar o bebê, pegava na mãozinha, dava um monte de beijo na cabeça, você reclamasse, você é uma mãe chata, essa é a mãe que você vai ser dessas mães. Aí a pessoa não ia embora, veio visitar o bebê, por exemplo. Gente, eu tô no puerpério. Você entende, assim, eu lembro... Por isso que eu proibi visita. Eu quero fazer um episódio aqui, a gente eu proibi visita. A minha mãe foi visitar a neném com 3 meses. A minha mãe foi visitar a criança com 3 meses, ou seja... Eu promovi, eu não sei se eu tenho algum dedo nisso, mas eu promovi isso muito, porque na época que eu tive o primeiro, que eu falava que eu ia começar a falar para as pessoas não receberem visita, todo mundo me achou antissocial. No segundo, só comecei a receber visita depois do segundo mês. O hospital foi proibido, qualquer pessoa, era só eu, meu marido e meu filho. Foi proibir. E em casa levei um bom tempo. Era um processo... Eu queria fazer um episódio cartilha do puerpério, era um da nossa lista. Tipo, que tudo que pode fazer, não fazer, que a gente pode até falar sobre isso. Maravilhoso. Falando primeiro do primeiro filho, que eu acho que ele... Dos primeiros, eu amo quando tem gêmeos, gente. Dos primeiros filhos. Continua amando, vai que vem. Nossa! Gente, vai ser muito bom! Dos seus dois. Agora no futuro. Lá em Campo Grande ou aqui em São Paulo. Da sua primeira gestação. Nesse momento aí, de primeiro puerpério, onde ainda tá tudo nublado, vocês sentem que deixaram passar alguma coisa que hoje, vendo de fora, né? Tipo, vendo foto, ou fala, eu não tava ali naquela hora, ou eu deixei... Muito. O piscou, cresceu, tipo, e que com o segundo vocês tiveram mais chance de saborear, talvez? Eu acho que tem um probleminha nisso, não sei se você viveu a mesma coisa que eu, mas eu acho que você deve ter vivido até pior. No segundo, você até tem essa percepção, mas você tem outro bebê ali. Que é o bebê. Verdade, nossa, eu tinha um bebê de 1 ano e 9 meses. Você tinha 2 bebês de 1 e 4. Então, você até queria saborear um pouco mais, só que você até queria saborear o mais velho também. Que tá precisando muito de você. Você faz um luto do filho único que você tinha. Eu, pelo menos. Eu ficava, poxa, eu nunca mais vou ser só a mãe do Theo. Engraçado, é muito diferente, né? Eu sempre tive eu passei uma fase de luto de nunca ter tido um filho só, sabia? Mas eu acho que é a mesma eu olhava coisa. assim, às vezes eu olho pros 3 e eu falo, esses dias eu fui dormir e falei assim pro Rafa, nossa, amanhã eu queria acordar sendo mãe de um bebê. Fiquei com uma vontade de acordar e estar só ou a Sara, ou o Samuel, ou o Isaac em casa pra eu desfrutar de um dia com um bebê. Como será que é viver com um bebê? Tipo, ter nós 2 e um bebê aqui. Porque geralmente é assim, né? Tipo, eu tô com 2, o Rafael tá com 1, aí a gente E na sua casa desde sempre é só você e ele, né? Não, a gente tem uma ajuda durante o dia. A gente tem uma ajuda, mas é uma moça que cuida da casa e do bebê. Então, na verdade,
Nos gêmeos você já tinha essa ajuda? Dos gêmeos eu tive... Não. Era só Ela chegou junto com o Isaac. Era a gente e nossas mães ajudaram muito. Mas eu tive muito... Eu sinto assim, que você perguntou, né? Se eu senti que faltou alguma coisa. Eu não sinto que faltou curtir nada disso, porque, tipo assim, eu fiquei em casa... Pandemia, acho que a pandemia potencializou muito puerpério. A pandemia começou em março de 2020, meus gêmeos nasceram em abril de 2020. Então eu fiquei em casa com os bebês, sem fazer nada. Pânico, gente. Foi bem assustador, assim. Eu acho que isso potencializou o puerpério, a sensação de que minha vida mudou drasticamente. Eu misturei a pandemia com o nascimento deles, eu sinto assim. E com o Isaac, ele já nasceu em 2021, então a pandemia já estava mais branda, assim. Mas a sensação que eu tenho é que às vezes eu queria voltar... Não é uma sensação de falta, assim, mas... E não tem como fazer isso, né? Mas às vezes eu queria voltar com o olhar que eu tenho hoje sobre o Isaac, que foi uma coisa muito mais leve. Porque quando o Isaac nasceu, ele tinha 1 ano e 4 meses. Então, muitas coisas tinham passado. Introdução alimentar, dormir a noite toda, coisas que me pareceram muito eternas, sabe? Tinham passado. Então, com o Isaac eu já tinha esse olhar mais misericordioso. Então, coitado, os gêmeos até... Acho que não sofreram, eles não perceberam, mas internamente às vezes eu ficava lá de noite com raiva, assim. Quem nunca? Mas com o Isaac eu já não tenho isso. Quem nunca? E não é nem porque ele é preferido. Óbvio, eu amo os 3 igual, mas é porque eu já sei que vai passar. Então ele acorda de madrugada, eu acolho mais. As crianças eu também acolhia fisicamente, mas mentalmente... Claro. Eu tava assim, pelo amor de Deus. Isso não acaba Deus. Só dorme. O Isaac não, ele chora. Eu levanto, não levanto já, nervoso. Eu levanto e falo, filho, vai dormir. Aí eu dormi 3 horas daquela noite, aí eu penso, mas acho que daqui umas 2 horas eu vou dormir de novo, ele vai voltar a dormir. Já tem esse tipo de leveza e maturidade, mas é uma coisa que você só tem passando. Então, às vezes, por isso que eu falo, assim, não é nem que uma falta. Mas se tivesse uma máquina do tempo, que eu pudesse voltar a Fernanda de hoje e passar 2020, seria legal. Mas não tem como, né? Então, são coisas... Eu acho que, assim, o tempo só faz bem. Eu vejo, assim, muita gente falando com relação à maternidade. Lógico, cada um tem uma experiência, a gente também não pode invalidar a experiência dos outros que foram ruins. Mas eu acredito que existe um terror muito grande também, assim. Eu gosto muito de conversar com pessoas que, não que romantizam ou fantasiam algo, mas que dão uma perspectiva de que melhora, sabe? Você chegar pra uma mãe puerpério, com os peitos rachados, sem dormir à noite, e falar, vixe, é que você não viu a introdução alimentar. Pra quê? Entendeu? Ou, sei lá, uma mãe que tá... É hora de se dar apoio, né? Vai vai passar. Ou, nossa, vai chegar fases muito mais gostosas. Pelo menos pra mim. Por mais que depois veio o Terrible 2, tem coisas mesmo. Que nem você falou, os desafios mudam. Mas, assim, pela minha experiência de muitas pessoas que eu convivo e converso, assim, da maioria, vai ficando mais gostoso. E a Nanda vai poder falar isso com muito mais propriedade, assim. A independência deles, a autonomia. Às vezes eu vou no banheiro e eu tô sozinha, assim, e eu fico... Nossa, eu tinha certeza que eu nunca mais faria xixi sozinha. Aqui, mas sabe tinha certeza, assim, é uma coisa que já tava no meu cérebro, assim, você nunca mais vai fazer um xixi sozinha. Às vezes eu tô lá e falo, nossa, voltou, entendeu? Não era aquilo que realmente muda a sua vida pra sempre, muda. Mas eu acho que, às vezes, parece que cria um inferno mesmo todo em volta disso, assim, sabe? Pro lado, eu acho que só faz mal. Eu acho que a gente tem que falar a realidade, né, pras pessoas. Mas eu acho tão legal a gente trazer uma perspectiva, assim, de falar, cara... Às vezes eu falo minhas amigas que estão com um bebezinho pequeno, e aí eu compartilho o áudio dos meus bebês que estão falando. Falo, uma amiga que tá falando, ó, seu bebê vai falar um dia também, vai conversar com você, vai te interagir, vai falar que te ama, te dá beijo, sabe? Existem coisas recompensadoras também. Eu li alguma coisa que você fala sobre isso, né? Quando você entendeu que era muito delicioso, mas muito desafiador, e que era muito bom. E também, tipo, que era isso, né? É muito desafiador, mas é muito bom. Tudo é muito, né? Doloroso, tudo é muito. Mas é muito, que é tudo muito, A maternidade é uma ambivalência, né? Mas sabe uma coisa que eu achei legal, assim, que você falou? Você falou, assim, que você queria poder passar pela experiência, com a vivência que você tem hoje, voltar para quando os gêmeos tinham nascido, né? E, basicamente... o que eu entendi foi que a Júlia falou que foi o que você fez por ela. Então, assim, meio que você não vai poder fazer isso por você, infelizmente, mas você faz por outras mães, fez muito por mim, muito. Você, muito. Esse texto seu, especificamente, foi um clique. E aqui também, esses nossos encontros. Então, a gente conversa, a gente está tendo a sorte de ter conversas muito maravilhosas com mulheres muito maravilhosas todos os dias e que... cabinhos vão se conectando o tempo inteiro. O nosso primeiro episódio foi o do sono, que é o meu desafio atual, desde que a gente começou a gravar. E no nosso primeiro episódio do sono, eu já tinha dado uma mini ressignificada ali no 5% do tipo, vai passar,
Ela não vai. Eu já comecei a acordar diferente à noite. E depois, quem não viu ainda o nosso primeiro episódio que foi ao ar, o do sono, que foi, sim, bem legal, eu também conectei mais vários outros cabos e ressignifiquei várias outras coisas. E também estava voltando a trabalhar, né? Foi o nosso primeiro episódio aqui, que também já transforma a gente por dentro em algum lugar. Nunca mais eu fui acolher, eu até dividia, né, ela ficou, os cuidados dela à noite a gente divide com a babá dela e o pai, e aí eu fiquei com vontade de pegar pra mim, queria eu estar lá, porque eu já comecei a olhar para aquilo de um jeito diferente. Então faz muito sentido isso que a Nanda levantou, porque você transformou muito pra mim, assim, de algum lugar, de olhar. Porque, de fato, na hora, você acha que aquilo, sua vida é assim pra sempre. E como a gente precisa disso, né? De outras mulheres, assim, para nos trazer esses lembretes também, né? Que nem eu ia te perguntar, como é que é hoje, assim? Ou entrevistando, o que eu tô fazendo? Pergunta você. Por favor, aqui Eu não aguento, eu amo puxar assunto. É tentador. Você tá no lugar certo. Não, é que eu sempre que eu encontro mães de crianças mais velhas, eu fico assim, e aí, como é que é essa fase de 8 anos, de 6 anos, assim, sabe? Que a gente que tá... Eu tô com o Isaac, eu não enxergo mais assim, mas com os gêmeos, assim, está no Terrible 2, aí essa fase de birra e tudo mais, assim, eu acho legal conversar com mães que estão passando por outra fase, né? São novos. Terrible 2. É tipo a adolescência do bebê, não é isso? A psicóloga explica tudo. Então, o Terrible 2, na verdade, tanto o termo Terrible 2 quanto o termo birra são rótulos, né? Assim, então, E quando o neném já faz birra com 8 meses? Então, mas é isso que eu quero dizer com não faz birra, eu já que eu devorei o Instagram da Nanda. Não, mas você tá certa de fazer essa pergunta, porque é como você tá vivendo. Então, faz sentido que você tenha essa dúvida, porque o que você tá sentindo é que aquilo é uma birra. Então eu perguntei pro meu médico, ele falou assim, não rola uma birra com 8 meses. Eu falei, tá, se a criança se joga no chão, se esperneia, chuta, grita, taca as coisas na parede, taca o que tiver na frente, porque você não tá fazendo algo que ele quer. Tem um vídeo da Tayla tentando colocar ele no carrinho, é maravilhoso. Ele parece um exorcista, ela não dobra, é a personalidade, ele é um menino... Não, cheio de personalidade. Juntou a minha com o do pai, Deus me ajude, assim, tipo, vai ser... E ele se joga no chão, ele taca tudo que ele vê na frente, porque ele não quer ficar deitado trocando a fralda, então o que ele pega de pomada na frente, ele taca. Tem 9 meses agora, mas isso começou com 8, 7, e se joga no chão, se sacode, não sei o que. Eu falo, tá, mas o que é isso, então, se não birra, né? Obviamente é ele mostrando que não tá feliz com alguma coisa que tá acontecendo, mas não é birra? Então, na verdade, assim... quando a gente usa o termo birra, né, a gente acaba usando um termo que está resumindo várias coisas. Então, se a criança está triste, chorando muito, ela está fazendo birra. Se ela está brava, esperneando, se ela está frustrada, se ela está chateada. Então, acaba que a demonstração, culturalmente, a demonstração de emoções que para nós adultos é desafiador lidar, a criança chorando, a criança frustrada, né? A gente culturalmente chama de birra. Uhum. Birra basicamente tá difícil para mim lidar com essa sua emoção. Então aí a gente a chama de birra. Então a palavra birra é usada muito mais no contexto da forma como o adulto está sentindo do que com qual é o comportamento da criança. Agora... Óbvio, faz todo sentido. Faz sentido. Então, a partir do momento que a criança já consegue expressar uma frustração, então o Francisco está chateado, mostrando que ele não está gostando do que está fazendo. De verdade, ele só não tem maturidade ainda para lidar com a frustração dele. E a nossa cultura é uma cultura que defende o controle, né? Assim, a gente aprende que educar uma criança é aprender a controlar, tirar o mal pela raiz. Você não vai, desde cedo, você tem que aprender que você não pode se comportar assim. É isso que a gente aprende, que educar um filho é controlar um filho. Só que a neurociência vem mostrar pra gente que o que a gente quer, que é a criança, por exemplo, não fazendo esse comportamento, ela não fazer, né, o Francisco não se comportar assim, depende de uma maturidade emocional. Depende de um controle de impulsos, né, de um controle inibitório, conseguir inibir certas vontades. E tudo isso só vai acontecer depois da primeira infância. Só que vai ser muito mais difícil ele desenvolver isso se os adultos da vida dele aprenderam com a cultura que eles têm que explodir quando a criança explode. Porque é o que a gente aprende. Não, é o acolher, né? A primeira coisa que meu médico disse quando eu perguntei, ele falou, só acolhe, só mostra que você tá ali. Tá tudo bem. Aí eu, claro.
tudo bem. Fácil pra mim. A raivosa De respondendo. boa. Não, mas por enquanto eu acho graça, por enquanto. Eu dou risada, eu filmo, dou risada. Eu até fico preocupada, será que eu tô achando graça demais? Uma coisa que não pode ter graça? Você tá querendo, tá invalidando? É muito difícil, então, por né, enquanto, a gente saber esses limites. Você fica, em um outro episódio, será que eu a Tayla devia falou estar só também. séria pra ele e eu tô rindo? Uma boa pergunta sua que é legal a gente repetir, que eu queria ouvir sua resposta. Ela fala, às vezes eu me preocupo se eu tô dando muito não. Você levantou isso, porque o pai é mais o lúdico, que joga pro alto, que brinca, que deixa, que não sei o quê. Não foi uma coisa assim que você falou? Foi. E eu tô sempre lá, não. Esse Como não é pode, que a gente não põe na calcula boca, a não quantidade pode, de não? Não, isso não. Aí eu já, alguém, não sei se foi já alguém aqui ou alguém que eu perguntei mesmo na internet pedindo ajuda, só muda a palavra não, né? Você vai até me corrigir ou complementar, né? Tá comendo a folha, que agora ele tá na fase de comer folhas, Gente, ele ama folhas. Cora come sujeira, ela fica ela catando pega do tudo, chão, aí a você sujeira fala, mais suja que ela achar. esse não é gostoso, Nossa, esse chega é aqui, ó. caca, ou esse não sei, enfim, usar outras palavras, né? Isso, na verdade é você... porque o não, ele acaba, se você... Qualquer coisa que você fala demais, ele acaba ficando... Banal, né? Assim, Banalizado, o não faz parte do total. meu dia, minha mãe fala não o dia inteiro. Então, na verdade, é você encontrar formas de explicar, né? E de... Você pode, por exemplo, trocar o não pelo a. Tipo, você quer botar isso na boca, mas machuca. Eles né? amam a Tayla, que te respondeu, que ela ainda falou pra gente assim, você fala pra uma pessoa não pensar na girafa, a primeira coisa que ela faz é o quê? Pensar na girafa. Pensar na girafa. Eu fiz até um vídeo exatamente do exemplo da girafa, o dia desse, que é isso, assim, não pensa numa girafa verde, você vai pensar na girafa verde, né? Agora, se você fala assim, pensa numa girafa vermelha, então, a gente tende, porque a criança tende a dar foco no que a gente está dando foco, então faz muito mais sentido. Nos primeiros 2 anos de vida, quando a criança ainda não verbaliza muito bem, quando ela ainda não está mergulhada na comunicação não verbal, a comunicação verbal, a criança é muito não verbal. Então, hoje, a idade, né, dos piquititinhos de vocês, a comunicação é praticamente não verbal. Expressão facial, corpo, né? Se você está agitado, se você está tranquilo, né? Se você está indo com pressa ou se você está indo devagar. Então, toda essa comunicação vai dizer muito mais para a criança do que o sim ou o não. Então, faz mais sentido você, por exemplo, vamos supor que você está querendo falar que alguma coisa está quente. Faz mais sentido você fazer assim, ó, encosta aqui não, ó. Você mostrar a dor, você mostrar com o seu corpo, né, para o cérebro dela conseguir interpretar isso, do que ficar não. E você está ensinando uma habilidade também, que existem coisas quentes, essas coisas quentes doem. Então a criança, ao invés de ela ouvir um não e ela ficar querendo insistir por uma questão de exploração, ela vai recuar, porque ela vai entender com a sua linguagem que aquilo pode machucar ela. Então é mais nesse sentido, até porque quando a gente entra no automático do não, a primeira coisa que vem na sua cabeça é não toda hora. O seu cérebro não busca nenhum outro caminho de justificar por que não, de buscar alternativas. Então, E é difícil, porque desde esse dia eu super não vou falar não. E aí você vai ficar tentando, aqui com esse, o que eu posso Tem falar momentos, eu aqui, acho, né? também, né? Tipo assim, não é sempre que a gente consegue não. encontrar, né? mas Digo, é porque aí coisas o não muito banais começa a ter e um bobas valor maior. mesmo, sabe? E Quando também é você verdade. finalmente usa o não, esse Quando não vai ser precisa, né? respeitado, porque ele não está assim, tão Banalizado. banal. E aí, eu quero só, assim, eu tenho muito hábito de dar ferramenta, né, passo a passo. Eu acho que pode te ajudar muito se você começar a ficar na mentalidade do você vai fazer supervisionar, ou supervisão, distração, substituição e previsão. São as 4 formas de lidar. A primeira é prevenção. Então, você prevenir de antemão certas coisas. Então, se você sabe que toda vez, na hora que você vai trocar a fraldinha, ele vai querer pegar um negócio que não pode, você já entrega uma coisa na mão dele. Minha vida é só fazer isso, eu vivo isso que você falou. Essa Eu vou o tempo prevenção. inteiro assim, um vai e bater, eu tô vendo que o olhar é de vir bater no outro, eu já entro no meio do caminho, filha, olha lá! Aí já preveni a briga, aí o Isso é outro ia distração. cair, eu já... Olha lá a distração. Eu meto o pé, aí já não cai, porque
evitei de cair. Aí eu, sério mesmo. E você sabe por quê? Porque a nossa cultura diz... Malabarismo, não é mesmo? É a selva, eu falo que eu fiz na selva. Porque a nossa Nossa, cultura que diz interessante. que você está deixando de educar. Não é o que a cultura vai dizer? Que se você fica prevenindo, se você tira as coisas que quebram da altura da criança, você está deixando de educar e ensinar que não pode. Só que, na verdade, você está deixando para ensinar quando ela tiver capacidade de Isso, é aprender. verdade. Não adianta você querer ficar explicando para uma criança de menos de 1 ano que não pode Se ela ficar pegar o copo enfiando de vidro, negócio... vai quebrar. Pronto. Exatamente. E facilita a nossa vida fazer isso, não é? Isso, e Facilita você muito fica a bem nossa menos vida. exausta. Com E é certeza. um dos nossos grandes objetivos, né? Por isso que a gente promove tanta autonomia na infância, exatamente para a criança, tudo que ela puder fazer sozinha, ela fazer sozinha. Então, assim... Não promovo, não. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Não, tudo Quer bem. ficar dependente de mim. 30 anos eu deixo ele escovar o dente sozinho. Isso. Mas aí, assim, então, a prevenção é isso de você se autorizar, né? Principalmente quando for ficar, você vai ver quando tiver com 1 ano e meio. Que você vai sentir, por exemplo, você vai passar na frente do parquinho, não vai poder entrar, a cultura vai te dizer assim, não, mas você tem que ensinar para ele que não vai entrar no parquinho quando não quer. Que é isso que o mundo te fala, né? E aí você vai lembrar assim, não, ele ainda não tem. Quando eu estiver conversando com ele, trocando uma bola, eu vou explicar, não é? Então, assim, não se preocupe, essa fase vai chegar, não é o momento. Então faz a prevenção, passa do outro lado da rua, mostra, então prevenção, passar do outro lado da rua, distração, gente, aquela nuvem ali em formato de qualquer coisa, passa Eu tava pelo falando parquinho. pra Fê um pouquinho antes de você chegar que, por exemplo, a Cora tá numa fase que ela me vê passar, ela me vê ali, ela chora. Ela tem que ser eu. Isso, Só que faz se ela sentido, porque a não Cora me tá vê- começando a engatinhar, não tá? Ela já tá quase andando. Já tá quase andando. Então, isso aí é a ansiedade de 11 separação. meses, ansiedade de separação, Desenvolvimento, E aí, super, não dá pra ter dúvida que ela tá passando por isso, que é muito louco. Ela me vê, o que ela para qualquer coisa e tal. E aí, a gente tava falando de estar longe dos bebês, ela, já fez FaceTime e tal. Eu evito, é quase... Agora que tá caindo minha ficha de ser uma prevenção, de lembrá-la, tipo, no FaceTime, Que não você sei, existe, né? Que não você sei o que não é tá lá. certo, o que é errado, porque eu vejo, por exemplo, a Tayla faz direto, né? Com o Chico fica bem, a Fê faz ótimo, fica bem. E eu tô aprendendo como é que vai ser, mas a minha intuição me diz, previna. Não faz ela lembrar de você agora, não, que ela tá com a avó assim, tão Tá lá feliz, se divertindo, ela vai me ver. Aí eu entro na câmera da casa, eu vejo ela, eu mato a minha saudade e não distraio ela da separação, como chama? Da ansiedade de separação. Da ansiedade de separação e da saudade e tudo mais, porque daqui 3 horas eu vou chegar em casa. Isso, Eu não sei se isso E faz sentido, não, faz porque na sentido. verdade, assim, é que com o Chico funciona, né? E com ele não fica com essa ansiedade. Eu nem Agora, sei não. se com E ela faz fica. parte. Eu que tô prevenindo. Aham. Eu não sei. Mas tem Prevenção, outras... distração. Vamos lá, prevenção, Olha a distração. nuvem do parquinho. Isso. Aí, Vai o pegar outro a caneca e falar, olha, supervisão. Supervisão. É assim, por exemplo, a criança está querendo mexer nesse copo, só que esse copinho, essa canequinha quebra. E a criança quer. Quanto mais você diz não, maior essa caneca vai ficando, mais interessante. Então a gente quer que ela gaste a curiosidade, né? Então, tá bom, eu vou ficar segurando, sente, é gelado. Mas supervisionando. Olha, entendeu? Aí a criança vai mexer, perdeu a graça, vai fazer outra coisa. Se você fica no não, isso aqui vai ficar interessante demais. Porque o corpo da criança é feito para explorar, porque ela tem que conhecer o mundo, né? Então, quanto mais uma coisa proibida, assim, mais curiosa ela fica também. Então, a supervisão, distração, prevenção vamos de novo. Prevenção, distração, supervisão e a substituição. Então, a substituição é assim, vamos supor que a dona da caneca fala assim, não, amor, eu não quero que seu filho nem chegue perto da minha caneca. Eu falo, filho, essa caneca não pode não, mas esse brinquedinho aqui, esse aqui você pode. Então, você tira aquilo ali de cena, mas você entrega algo. Oferece senão você só outra coisa. Você fica, não. E a criança não tem outra opção. Então, você fala assim, desce do sofá. Aí a criança desce e ela fica... Eu quero sofá, eu quero voltar pro sofá. Agora, se você fala assim, vem aqui, desce aqui, vamos brincar com esse Lego. Pronto. Aí você deu uma alternativa. Você substituiu aquele sofá que não podia por uma coisa que podia. Não, eu segui a sua psicologia sem nem saber. Você tá falando no assim. intuitivo, né? Eu acho que também foi uma questão meio de sobrevivência mesmo. Lá em casa a gente vive bastante no modo de sobrevivência, assim. Então a gente vai meio que encontrando formas do dia de acontecer melhor, porque naturalmente já é um caos. Aí o natural é o caos. Aí eu entro pra tentar fazer as coisas funcionarem. E tudo que você falou, assim, falando na prática, funciona super.
É o que eu uso todos os dias. As 4, só que geralmente eu uso as 4 ao mesmo tempo. Eu distraio um, supervisiono o outro. Uma mão tá supervisionando pra fazer a quarta. O quarto eu uso com o Rafa, eu distraio ele, sei lá, faço alguma coisa. Mas, nossa, mas é muito legal, porque tudo que você falou funciona super. Funciona. Super, e porque super. os seus estão pequenininhos, entendeu? Nessa idade, conforme tudo que ela falou faz sentido. conforme eles forem adquirindo a linguagem verbal, ficando mais eloquente, entendendo o raciocínio lógico, vai ficando mais fácil de você explicar, a gente vai passar na frente do parquinho, você faz a prevenção. A gente vai passar na frente do parquinho, mas a gente não vai poder entrar. Ah, mãe, mas eu vou querer. Eu sei, filho, eu sei que você vai ficar bem frustrada. Até a hora de passar no parquinho, a criança já se frustrou, já reclamou, já aceitou que não vai dar, e aí passa na frente do parquinho. É muito melhor do que isso tudo acontecer na frente do parquinho. Entendeu? Porque para ela é muito mais difícil lidar com isso tudo na frente do parquinho do que com a ideia do parquinho antes. E o que você falou me fez lembrar uma coisa que eu passei com um dos meus bebês. Ele odiava o sol na cara dele, no carro, desde muito pequenininho. Sei lá de onde ele tirou isso, ele não gostava do sol na cara processamento dele. sensorial O Chico odeia até hoje. Mas o Isaac, por exemplo, não tá nem aí. Pode ser sol, chuva, neve na cara dele, não tá nem aí. O Samuel não gostava do sol. Aí a gente colocava aquele protetor e tal. Aí eu ficava na prevenção. Não coloca pano, toalha, qualquer coisa e tal. Aí veio o Isaac, era muita gente dentro do carro, nem sempre eu tava com saco de parar o carro, colocar. Aí eu vi que ele já tava um pouquinho maiorzinho, eu comecei a entrar na fase de explicar pra ele que o sol era bom, que o sol é maravilhoso, que o sol é bom pra natureza, que eu já percebi, não adianta eu falar isso ele com 8 meses. Mas lá chegando nos 2 aninhos eu comecei a falar, percebi que ele já entendia as coisas que eu falava. Porque não, era muito não funcional eu ficar descendo do carro ou lembrar antes de sair de casa, além de montar 3 mochilas, ter que ficar colocando pano na cadeirinha que ele vai estar, porque são 3 cadeirinhas. Então, tipo assim, aí eu falei, cara, não tá mais funcional pra mim como mãe ficar todas as vezes distraindo, né? E aí eu decidi partir pra comunicação. E aí comecei a falar, dirigia, o sol, e jogava pra trás, sol, não gosto do sol, sol. E eu ficava falando, filho, o sol é muito bom. E eu ficava, calmamente, filho, o sol é bom, o sol é maravilhoso. Eu cantava a música do sol, inventava a música do sol, que só é bom pra natureza, que só é bom pros bichinhos e tal. Eu fiquei assim, acho que uns 2 meses aí nesses trajetos de choro com sol. E quando amanhecia nublado, eu falava, obrigada, Senhor está me dando descanso hoje. E aí um dia eu tava indo pro Pilates e eu entrei no carro, já olhei pro céu, falei, vamos lá, daqui até o Pilates de choro. Cara, eu saí assim, o sol batendo na cara dele, ele falou assim, mamãe, o sol é bom. Aí eu parei o carro assim, tipo, olhei pra trás, eu cheguei a me emocionar. Óbvio. Porque eu falei, cara, valeu a pena, ele entende, acabou, né? E assim, valeu a pena a insistência em conversar. E eu acho isso interessante quando a gente fala sobre isso, que bate muito sobre o que a gente está falando, de ter essa perspectiva de que existe uma fase determinada para cada coisa, nos ajuda a lidar melhor até com a maternidade de um bebê, né? Então, como você fala, assim, não adianta eu querer, eu nunca mais vou fazer isso, esse bebê nunca vai agir de tal forma. Quando você entende que vai chegar a fase disso, onde ele vai entender, onde essas coisas vão passar. Vai ter a hora certa, né? Isso, fica muito mais leve. Mas é porque a cultura ensina pra gente, né? Vocês já ouviram isso, assim, que o bebê você não tem que mudar a sua vida por conta do bebê? Que você não tem que mexer na sua casa porque você teve bebê? Tanto que no começo, eu muito sem noção, o meu neném ia dormir a hora que eu ia dormir. Tipo assim, eu não tinha rotina do sono. Vai, rotina, que rotina do sono? O que é isso? Dar um banho na mesma hora, comida, último leite, sei que não. Cada dia, se um dia eu vou dormir às 11, eu ponho ele pra dormir às 11. Se um dia eu vou dormir às 6, eu ponho ele pra dormir às 6. E eu fazia isso, de tanto que eu já ouvia isso. Não tem que mudar nada, o bebê tem que se acostumar, né? Tipo assim, tem que se acostumar com o seu dia a dia, com seus horários, com seus locais de convivência. O seu filho vai ter a vida de um adulto, né? Basicamente é isso que ensina, mas é o que ensinam. Você estava fazendo o que você aprendeu, é isso, né? E aí eu acho que eu acredito, né, que o meu trabalho hoje é exatamente dar voz para essas crianças e mostrar assim, não, mamãe, faz sentido que você tenha feito isso. Então, acolher essa mãe no sentido de, cara, lógico que foi você não só fazer, como você tinha orgulho de estar fazendo. Porque as pessoas falaram, né, o que você aprendeu foi que as boas mães faziam isso, né? As pessoas que não queriam se perder na maternidade, que não queriam deixar de ser elas mesmas. Então, você estava ali num esforço para seguir essa linha. E aí, a gente vem mostrar que que para essa criança, isso não é bom. Mas a gente tem que sempre lembrar de acolher, sempre lembrar de que essa mãe, esse pai, nossas mães e avós, estava todo mundo tentando, estava todo mundo fazendo um esforço.
Mas essa criança, ela precisa de estar chegando nessa casa, né? Então, pera lá, essa casa, a partir de agora, também é desse bebê. E essa casa também precisa estar preparada para esse bebê. Não faz sentido. E vocês veem, eu não sei, eu vejo muito o bebê extremos se preparar assim. para casa, né? Eu vejo muito extremos assim, ou de mães que parece que entram numa negação, tipo assim, não, vai entrar no meu ritmo, sei lá o quê, ou outro extremo daqui, tipo assim, a casa do bebê, mas é do bebê, nem eu E existo, ninguém mas pode ninguém andar, existe. ninguém Isso. pode ser... É muito comum Os dois a gente lados da ver. régua, né? Nossa, e aí muito a gente comum. quer encontrar o equilíbrio. E não só na rotina, como na estrutura também, né? Então tem o lance, você não vai cobrir a piscina para proteger um bebê que chega, você não vai ter que botar rede na casa para proteger um bebê. É a mesma coisa, tanto estruturalmente quanto a rotina daquela casa. Então, você vai ter que tirar objetos perigosos de cima da mesa, ou você vai ter que ensinar esse bebê que está aprendendo a andar. Ele não sabe andar ainda, mas você vai ter que explicar para ele que aquele objeto ali, ele não pode encostar. E assim, que estresse a mais na vida de uma mãe que já está exausta, né? Ainda tem que ficar preocupado com o negócio que se quebrar. Não só tira da frente. Tira e resolve o seu problema. Você pensa naquilo quando a sua criança já estiver entendendo que aquilo quebra, sabe? Bota lá, bota um armário de coisas que só voltam quando a criança fizer 2 anos, sei lá, 3. Falando do que você, né, comentou sobre a independência desse bebê, e que pra mim, vou perguntar muito pra vocês assim, mas assim, a Júlia sempre comemorou cada evolução da Cora. Tipo, agora ela tá pegando as coisinhas, agora ela tá... E eu? Sofro a cada evolução. Não gosto. Ela queria o bebezinho Eu queria pra meu sempre. bebê pra todo sempre. Aquele bebê que no braço não engatinha, não anda. Sério? Que fica aqui no braço, só me mamando e me olhando aqui e com a mãozinha aqui. Pra mim, eu teria parado ali, assim, sabe? Tipo assim, eu sofro mesmo, assim, da alma. Eu lembro, meu neném fazia uma caretinha quando fazia cocô. Ficava vesguinho, assim, tipo. E eu lembro que, sei lá, ele não tinha nem 3 meses quando ele parou de fazer. E um certo dia eu falei, ele parou de fazer a carinha do cocô. Eu chorei 3 dias, de verdade. Eu chorava. Tipo assim, era um luto. Eu não tenho mais aquele bebê, Tipo, era uma dor, gente, eu juro, uma dor assim, tipo, socorro, o que eu faço pra lidar com essa dor? Porque, de fato, eu não tenho mais aquele bebê, é um outro bebê. E eu sofro muito com isso, assim, eu falo, meu Deus do céu. E é muito tipo rápido assim, nesse primeiro ano, né? É muito rápido. Foi ontem. rápido. E é o que ela falou, e tem uma fase que você tá com a neblina, né? Com a neblina. Então, é quando que o você puerpério olha... da Tayla foi mais leve, né, Marida? O meu foi mais... foi. Um pouquinho mais, mas com neblina ou sem neblina, tipo, o puerpério estava mais leve, mas ela sofria muito. Talvez eu acho que a minha comemoração começou daquilo que a gente falou no começo do texto, da vontade de que aquilo avançasse rápido para eu sair daqui. Ah, sim. Sabe, tipo, faz sentido. naquele comecinho, então, tipo, da autonomia, da dor no peito. Nossa, eu lembro, a Stephanie Brito falou pra mim, não, com 26 dias, eu nunca vou esquecer, a gente estava trocando uns áudios, ela sofreu muito também. Aliás, a Stephanie é alguém legal pra vir aqui conversar com a gente. Ela, vendo minha dor do peito, ela falou pra mim, Ju, aqui em casa foram 26 dias, eu tava no quarto, com sensação Nossa. térmica de 100 anos em cada um dia que eu vivia. Aí eu vi. Muda Tipo muito, assim, né? 26 dias, eu falei, eu não serei capaz. Várias vezes eu achei que eu não ia ser capaz. Então, eu acho que tinha essa coisa, às vezes as pessoas falam, ai, você já tá com saudade de bebezinha? Nenhuma. Eu também não tenho saudade. Eu não tenho nenhuma de saudade. recém-nascido, Nenhuma. Cada dia que passa, eu gosto Eu mais. também. Ela vai Por desenvolvendo. mim, eu seria bebê pra sempre. Que coisa, né? Acaba sendo uma maternidade coisa é muito muito individual. única. Porque, por exemplo, meu marido quer ter mais filhos. E eu falo pra ele assim, eu não tenho saudade nenhuma. Tá pouco 3. Meu marido queria ter 5. Ele quer ter Eu falo, eu não tenho saudade nenhuma de recém-nascido, sabe? Lógico que também a nossa decisão não vai ser baseada no fato de eu sentir saudade ou não. Mas, assim, é muito único mesmo, porque pra mim também é uma comemoração tanto de autonomia. Eu lembro quando eu comecei a escovar os dentes deles. Gente, era horrível. Eu tô escovando. E eu ficava assim, como é que minha mãe me ensinou a escovar o dente? Eu não lembro de eu chorando pra escovar o dente, óbvio, né? Minha mãe passou por essa fase comigo também. E aí eu ficava assim, gente, eles têm 2 dentes, depois vai ter, eu ficava calculando, vai ter tantos dentes depois. Eu fiz essa conta. Como é que eu vou fazer pra escovar 8 dentes? Não vai dar, eles não vão. Aí ontem, antes de vir pra cá, colocar esse padrão pra cá, o Samuel pega a escova e começa.
assim, certinho. Ai, não. Aí vem um misto, né? De tipo... Não. Aí eu falei, agora a mamãe que te ajuda. Não, eu que vou escovar. Tipo assim, eu gostei de ver, Não. mas vem um misto, assim, de sentimentos também. E eu acho que talvez, não sei se te ajudaria a lidar, mas quando me vinha esse sentimento de... Eu passei, acho que pelos dois, assim, né? Com os três. De, nossa, eu não queria muito... O Isaac é um bebê muito gostoso. Ele foi um bebê muito risonho, muito tranquilo, muito de boa. E aí eu tenho um pouco mais disso, assim, com ele, assim, de não querer. Mas uma coisa que eu faço muito com os três é que, tipo, eu pelo menos reparo neles uma essência, assim. Eles nasceram os três com essências diferentes, né? Da personalidade deles mesmo, assim. E é muito legal acompanhar essa essência, sabe? Então, quando a Sarah age de um jeito, de forma mais autônoma, mas eu vejo que ainda existe nela a essência dela, daquele mesmo bebê que eu peguei no colo na maternidade. Lógico que eu não notei ali, mas conforme eles foram crescendo, eu fui notando A gente percebe no nosso filho, nossa, ele é assim. Você ele vai gosta coreconhecendo coisas que já vinham isso desde é tão lá. Sarah, isso é tão Samuel, isso é tão Isaac. E eu acho assim que a vida nos dá esses gostinhos bons, mesmo com a criança crescendo, de você reconhecer o seu filho, sabe? Nossa, nossa, ela faz isso desde muito... Talvez não faz mais a carinha do cocô, mas ele ainda faz... por exemplo, o Samuel ele tem um olhar pra mim que... O Samuel saiu da minha barriga com o olho aberto. Já. E até hoje, às vezes, ele olha pra mim... E é aquele mesmo olharzinho. E eu lembro do meu bebezinho, Samuel. É o meu bebê ainda, sabe? Não, talvez não essa questão assim, de meu, assim, mas ele é a mesma pessoa, sabe? Aquele serzinho, é o mesmo serzinho. E sabe o que é mais louco e controverso nisso? É porque eu nunca quis ser mãe. E eu nunca quis ser mãe justamente porque eu não queria alguém dependente de mim. Uhum. Era ponto. Por que você não quer ser mãe? Porque eu não quero ninguém dependente de mim. Uhum. Eu não suportava. Sei lá, minha família, quando ia visitar do interior para o Rio de Janeiro, ia me visitar, que não sabiam se locomover, não sabiam viver, então dependiam de mim, eu assim, evitava a visita, porque tipo, não quero ninguém dependendo de mim. Eu saí de casa com 14 anos, Sério? sozinha, fugida, já não dependia de ninguém há muito tempo. E eu, depois que pari, eu só queria que ele ser dependendo de mim, pra E você tudo sempre. queria? Gente, que Não, isso que que é bom, a coisa né? mais... Não, A que foi assim mudança pra mais você. louca, acho que da maternidade, assim, se eu for parar pra analisar, qual a mudança mais louca que a maternidade fez na tua vida, foi essa, porque era algo que me afastava da maternidade, e depois que eu fui vivê-la, eu falei, eu quero esse ser dependendo de mim aqui o tempo todo, aqui assim, ó. Deus é perfeito, a gente sabia que você precisava disso, desse sentimento, não sei, né? Muito Cada doido. um acaba vivendo de um jeito, é muito único, como a Nanda falou, né? Muito único. Você né? tem alguma coisa, Nanda, igual elas falaram da carinha do cocô, do olharzinho do Olha, parto, que eu você assim, Piscou, cresceu. lembra? E aí você Olha, fala... mas é verdade que eles você estão lembra, agora. que você lembra que... eu sinto que me fez São bem mais muita velhos, falta, né, do que os nossos. Me fez muita falta, eu acho que curtir mais. Engraçado que você não teve isso, né? Mas curtir mais o mais velho. Porque eu sinto que no que o bebê chegou, eu tava cuidando do bebê e com o mais velho. Então, por mais que eu estivesse me dividindo ali, tentando ao máximo dar atenção para ele, eu não curti tanto a fase dos 2 anos dele, por exemplo. Porque eu tava ali no meio do puerpério, aquela coisa toda e tal. Então, quando eu vejo foto, vídeo dele nessa idade, eu choro muito. Porque eu fico assim, poxa, ele era tão gostoso, tão, né? Assim, eu sinto tão como, gostosa, como né? se fosse uma pendência mesmo, como se eu não tivesse curtido tão plenamente quanto eu gostaria. Mas é muito engraçado porque quando você tem um segundo filho, os filhos ou o filho mais velho fica muito grande do nada. Não é isso que acontece? Nossa, isso é bizarro. Do nada, a As pessoas criança não falam parece que sobre fez isso. 12 anos, Isso, né? eu lembro que você da maternidade do Isaac, fui trocar o Samuel. Tinha trocado o Isaac na maternidade, cheguei em casa, vou trocar o Samuel. Gente, a perna do Nossa, Samuel, enorme. tipo, eu troquei o Isaquinho, né? Tã, de repente, uma perna assim, pro outro lado, eu falei, meu Deus, você tinha... 2 anos atrás disso aí, você tinha 1 ano e 4 meses, agora você tem, tipo, 15 anos. Exatamente. Nossa, que legal. E aí é muito doido, porque Nossa. eu sinto que essa experiência faz com que a gente acabe cobrando mais dessa criança e curtindo menos. Como se, ela tá grande já, eu tenho que curtir esse pequenininho aqui, que ele ainda tá pequenininho. Então, quando o meu caçula fez a idade que o meu mais velho tinha quando ele nasceu, eu chorei litros. Eu falei, meu Deus, ele era um bebê. Ah, você percebeu. Foi quando eu consegui olhar ele o tamanho que ele era mesmo, sem porque comparar ele com mais comparando velho. com um É recém-nascido verdade. parecia um adolescente. já. Enorme, é o que ela falou, cada pernão de todo tamanho, um bichinho, né? Eu Sai tava um trocando recém-nascido uma desse fralda desse tamanho. tamanho. Não, eu fui visitar uma amiga, é muito louco como a gente esquece. Fui visitar uma amiga semana passada com a RN em casa, eu falei, mentira. E nasceu maior que minha filha. Eu falei, minha filha era menor que isso? Tipo, se a gente... É louco. E eu como dava a gente- banho, né? Como que eu conseguia dar um banho? Eu tive coragem. Eu cortava a unha. Já não Como que eu sabia mais cortava nem a unha? pegar muito da minha amiga, assim, tipo... Nossa, é loucura, assim, como
como que, né? Por isso que você tá certa de achar que, assim, imagino eu, que a sua mãe esqueceu. Porque, gente, tem 11 meses você já esqueceu. Mas eu já ouvi falar de uma passa? pesquisa, não sei se é verdade, você deve saber disso, que diz que existe como é que chama? Um esquecimento materno, uma coisa meio que da Amnésia, não é hormonal, amnésia? assim? Não sei, eu já ouvi falar sobre isso, que é uma coisa meio que natural da mulher pra que ela reproduza mais mesmo. Você já ouviu falar tem que disso? ser, amor. Você já ouviu falar disso? Pra perpetuar a Eu espécie. já ouvi. Eu já ouvi Não falar, lembro exatamente é de verdade que existe algum tipo de... Porque minha mãe fala que a gente dormiu a noite inteira desde sempre. Eu e meus irmãos, que a gente nunca fez birra no mercado. Minha mãe minha não mãe lembra de também. nada. Eu falei, Tudo que eu pergunto pra minha mãe, ela Minha mãe fala, não lembra de não nada sei. também. Nada, Não nada. lembro, não sei. Acho que você mamou, mas acho que a sua irmã não mamou. Minha mãe... Minha mãe fala que a gente nunca Minha- fez birra, minha mãe não nunca lembra fez de nada. Aqui, Nossa, minha mãe perfeito. fala que minha avó falava assim, que se quem parisse fosse homem e não a mulher, ninguém tinha mais de um filho. Ah, com certeza. Ninguém nem tinha filho, tinha acabado esse mundo, ó, esse planetinha aqui já tá... Olha aqui, que teremos homens aqui pra se defender, viu? O nosso último episódio vem com 2 homens, Nossa, que a gente massa. vai dar o poder da palavra pra eles, porque eles não saem daqui das rodas, entendeu? Tipo, não tem verdade. uma conversa nossa que não vai uma flecha pra todos os lados, é inevitável. Pensando nessa coisa da perda, né, que eu sinto como perda, né, assim, então eu tenho a sensação de que não vou ter coragem, mas a sensação é de que eu queria pra sempre um bebê e eu teria vários filhos só pra ter a fase do bebê, porque eu acho que quando meus filhos estiverem com 6 e 8, eu vou estar morrendo a sensação que eu tenho hoje é que eu vou estar desesperada, tipo, e eu comecei a ter filho um pouco, né, a gente sabe que a idade pra mulher é complicado por causa dos óvulos e tudo mais. Então, assim, eu comecei um pouco tarde. Então, a sensação é que eu, tipo, como é que vai ser a minha vida quando essas crianças, né? As crianças que já falam por plural, porque vai ter mais. E essa sensação, pra vocês, existe? Elas, tipo assim, você que tá com de 6 e 8, né? Você tem essa coisa assim, cara, vou ter um bebê de novo? Porque Eu tenho. Tem Eu vontade tenho de as ter duas mais? coisas. Eu tenho as duas coisas que você falou. Eu tenho muita saudade do bebê. Eu amava essa fase, mas eu acho que tem muito a ver também com a experiência que cada um teve. E aí a experiência que cada uma teve tem a ver com as expectativas que tinham, com a história de vida, né? Com o que Com foi certeza. dito, qual era a cultura familiar do que era dito em volta de você. Então tem toda uma construção, né, que faz a gente chegar em uma ou outra experiência de puerpério. Mas a minha experiência de puerpério, principalmente dentro dessa construção toda profissional que foi para mim, foi uma experiência muito, no fim das contas, um saldo muito positivo, né? Assim, então eu lembro, por exemplo, no meu primeiro bebê, eu fui ficar na casa da minha mãe. Eu pedi para ela, falei, mãe, ela pensou uns dias e deixou. Eu falei, deixa eu morar os primeiros, sei lá, 2 meses do meu filho na sua casa, porque eu vou precisar de ajuda, eu tô meio preocupada e tal. E ela deixou. E aí eu lembro de um dia que o Theo ficou o dia inteiro no peito, inteiro mesmo, assim, ele não saiu um minuto. E eu fiquei deitada com ele mamando, tipo, aquilo pra mim, eu imagino que vão ter pessoas que vão odiar essa experiência, mas pro meu jeito, para as coisas que eu gosto, pro meu, né? Fez sentido. Aquilo foi naquela hora maravilhoso. Eu mesmo. amo. A amamentação foi a melhor experiência da minha vida, depois que engrenou, né? Eu amei, assim, tanto que o meu mais novo mamou até quase 3 anos, assim, de tanto que eu amava e eu chorei. Quando eu desmamei, eu chorava, Eu assim. imagino. Aliás, Eu o seu também. mais, Soluçar. hoje, né, quando você pega essa foto do seu mais velho, com a idade do que o seu mais novo tem, esse momento que você falou que você chorou horrores, você teria esse intervalo? Você acha que ele facilitou, dificultou? Você acha que se você soubesse... Foi um susto, né? Você não planejou sua gravidez, mas você acha que isso para os pais, para a mãe, né? Para a mãe, no caso, isso pode ser... Olha, é aquela história de tudo tem 2 lados, vou cair no clichê. Você sabe por quê? Porque, assim, por um lado, eu sinto muita saudade, muita tristeza de não ter curtido tanto a fase bebê do meu mais novo. Então, assim, a fase que ele brititi, que não falava direito, que falava as palavras gostosinhas, Do seu mais velho. eu tava com o meu mais velho. Eu tava com um bebê recém-nascido, eu tava passando por puerpério imediato, eu tava me recuperando de um parto. Então, assim, por um lado, você tá com 2 bebês em casa. Esse é um lado, né? E eu, que né, não tinha estrutura nem nada na época, então eu tava sempre com 2 bebês, trocando fralda de 2 bebês, que pra mim, assim, era uma experiência muito... Eu ficava, meu Deus, como é que as mães de gêmeos... Eu lembro que eu encontrei uma mulher com gêmeos no shopping, eu dei um abraço nela, ela ficou olhando pra minha cara, essa louca tá me abraçando, e Eu abracei uma mãe de gêmeos abracei. Eu saindo da consulta, né? Aquela primeira consulta no pós-parto, ela tava entrando gente, logo que depois que eu com um carrinho com 2 e eu saindo com a Cora. Eu só olhei e falei, posso te dar um abraço? E abracei. Eu fiz isso também.
E aí, então, são 2 bebês, né? Tem esse lado. Aconteceu mais de uma vez dos 2 precisarem... Eu lembro uma época que meu irmão uma época que um dos irmãos estava chorando e aí o outro começou a chorar, que a única coisa que eu consegui fazer, que meu marido não estava em casa, foi tirar uma foto para mandar para minha mãe. Tipo assim... O que eu faço? E agora? De novo, tipo assim, tá acontecendo de novo, não era nem... né? Ah, tá. E eu tava tipo assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu tava surtando já, tipo assim... Foi a época que você cuidou sozinho dos meninos? Porque teve uma época que seu marido ficou fora, né? Isso, meu marido, ele trabalhava 4 dias no Rio e ficava 3 em Vitória comigo. Porque a gente tinha morado no Rio, não foi uma experiência muito legal pra gente. A gente passou por umas coisas meio chatas e eu mudei de volta pro Espírito Santo com os meninos. Então, assim, esse período que eu ficava sem ele, era 2 bebês. Você e Deus. Era eu e as 2 crianças, e 2 bebês. E tipo assim... os 2 bebês, você e Deus. Tipo assim, e só, sabe? Então, vai trocar fralda, vai Nossa, gente, tudo, dá banho, tudo. Não, e aí a gente volta lá para os 4 itens. Não a supervisão, a distração, substituição, prevenção. Com um recém-nascido. O meu pai vai lá em casa e ele fala assim, filha, falta abraço. Eu falo, falta abraço. Pai, mas a gente dá a perna, a gente dá um jeito. Mas, Tayla, uma coisa que você falou sobre essa questão de, muda, assim, a perspectiva. Uma coisa que eu tenho... É que a gente tá tudo aprendendo, né? Você pergunta se a gente também tá aprendendo, né? Mas uma coisa que eu tenho aprendido é tentar... Eu percebo, assim, que a intensidade da maternidade traz pra gente muitas perspectivas... Não erradas, mas perspectivas eternas sobre algumas coisas. Então, eu acho que eu sempre vou querer meu bebê pequeno, ou sei lá, eu acho que eu nunca mais vou trabalhar, eu nunca mais... A gente coloca muito uma perspectiva muito eterna baseada naquilo que a gente está vendo. E eu tenho percebido, conforme eles vão crescendo, que a gente muda muito. Então, quando os gêmeos estavam, acho que com 2 meses, eu comecei a chorar porque eu percebi que eles estavam crescendo, eu queria que eles fossem eternamente recém-nascidos. Hoje em dia... Eu amo que eles andam, que eles conversam. Eu gosto, e também tem essa questão de afinidades, né? Tem mães que gostam de ser mãe de adolescente, tem mãe que adora ser mãe de bebê. Eu, por exemplo, amo essa fase que a Sarah e o Samuel estão. Por mais que o Isaac for um bebê mais fácil, eu sinto que eu curto mais essa idade que a Sarah e o Samuel estão de... Nossa, eu amo conversar. E eles conversam comigo. A gente vai no carro assim, e quando da escola, como é que foi o dia? Eu acho isso maravilhoso. E antes eu não queria que eles deixassem de ser nenenzinhos. Então, como a nossa perspectiva sobre maternidade vai mudando também, sabe? A gente vai se redescobrindo, assim. Nossa, hoje eu acho que eu gosto de ser mãe de tal idade, ou... não, realmente, eu sou uma mãe que eu gosto de recém-nascido mesmo. Meu filho tá com 5 anos, eu continuo falando isso, que eu gosto... A gente muda muito, né? É importante a gente tentar se fazer presente na idade atual dos nossos filhos, né? Porque às vezes a gente fica, por exemplo, no momento em que você falou agora, nossa, ele trocando ideia, eu já queria pular pra lá agora. É muito gostoso. Posso piscar e botar a Cora trocando ideia comigo com 2 anos, e ela ainda vai fazer o tanto de coisa que a gente tem pra descobrir juntas. Sim. Até lá. E eu me puxo pro presente o tempo inteiro, porque hoje eu vivo a maior alegria hoje eu vivo um lugar muito bom. Que bom. Meu marido, minha filha, assim, minha maternidade. A mãe que eu estou aprendendo a ser e descobrindo meu maternar, né? Hoje eu tenho uma rede de apoio já totalmente estruturada, né? Antes era um desafio para mim deixar sair, tá aqui. Eu achava que eu achava que se você tá aí achando, vendo piscou, cresceu, cadê meu bebê que estava aqui achando que você nunca mais vai sair de casa e lavar o cabelo? Eu também achava. E eu tô aqui com essas mulheres maravilhosas, tenho até 4 presilhas de cada lado para falar com vocês. E eu achava que isso seria impossível. E aí hoje, assim, eu faço muito esse exercício, até que que a Tayla falou, né? De comemorar cada coisa. E eu faço scrapbook pra caramba, faço os meus e recorto e pinto. Tentando curtir ao máximo. Pra não perder nada. Por mais que ainda, né? E pra sempre vão ser desafiadores, né? A questão do sono segue. E aí eu vou amarradona e eu tento me puxar pra cá e falar, vamos, passei pela primeira virose agora, difícil pra caceta, e vamos. E eu tenho que estar aqui presente agora, porque piscou, vai crescer, né? Tipo, daqui a pouco é muito rápido. E é tão doido isso da particularidade da experiência, né? Porque você tá falando, que você ouviu ela dizendo que ela já conversa e tal, e você fica querendo pular pra lá.
E eu fico ouvindo vocês falando da fase de bebês e eu fico, eu quero pular pra lá. Só que é diferente porque você sabe que você vai chegar na fase que a gente tá. Eu nunca mais vou chegar na fase que você tá. Então eu Só fico fazer um pensando, filho pode encomendar sim amanhã, chegar essa assim. semana, encomende mais um. Voltar não dá, né? Mas- Assim, eu sinto saudade de viver isso com eles. Entendeu? A infância deles. Isso é verdade. O Gaelzinho, sabe? Às vezes eu olho o vídeo deles bebês e eu falo, esse bebê ele não existe mais. Hoje é uma criança, tanto que a personalidade, eu não sei se você... Mas o jeito da criança, essas coisas, eu comecei a perceber nos meus filhos, eu sinto que é ali por volta de 2 e pouco, 3, né? Que você começa a entender, assim, mais como que aquela criança vai se expressar, E eu lembro de olhar o bebê e falar, né, ver foto, vídeo e falar assim, ele não era desse jeito, ele era diferente, né? Ele não tinha essas coisas ainda. Maravilhoso, amo esse jeito do meu filho, mas esse bebê era diferente, era outro jeito de falar comigo, era outro jeito... Muda mesmo? Ai, meu muda Deus, muito. Então, que assim, coisa. por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje, eu pratico uma educação que a gente chama de educação democrática. Então, a democracia lá em casa é o principal, né? Todo mundo tem o direito de falar, se expressar, com o detalhe de que tem que ser claro, com muito carinho, com muito respeito. Então, os meus filhos, eu falo, por exemplo, ai, gente, vamos no parque, vamos na praia, hoje vamos fazer não sei o quê. Mamãe, a gente não quer ir, a gente quer ficar em casa. Nessa idade, você só arruma a criancinha, meu amor, bota e vai, entendeu? Assim, você faz a programação, você encontra as pessoas. Eu tava querendo chamar um pessoal para vir almoçar aqui em casa hoje. Mãe, a gente quer ficar sozinha em casa hoje, a gente não quer receber ninguém. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas falam comigo assim, não, eu vou deixar de receber gente na minha casa porque o meu filho não quer. Eu falei, ué, eu deixo de receber gente na minha casa porque meu marido não quer, ele quer a casa para ele, né? Não é um dia que ele tá afim, tô querendo ficar mais quietinho hoje. Por que eu não teria a mesma consideração com os meus filhos? Nossa, né? eu nunca tinha pensado nisso, gente. Eles olham e falam, essa não é a programação que a gente quer fazer hoje. Eu penso nela o tempo não todo, é o que tudo eu que eu quero. faço em casa. E você me convidou a pensar em mim com outro vídeo seu, que eu vi esses dias, quando você fala de escolher uma música em casa e os seus filhos se revezam. De você ensinar o seu filho a te considerar. Escolher música. Então é um outro. E você foi sugerir uma porque música. Porque lá em casa é só Mundo Beat. Mundo Beat, Galebidade. Vamos começar a colocar Bom essas músicas dia, também. e aí, Soja na fazendinha, e o mar, Nossa. quantos dentes tem um tubarão. E aí, assim, com 6 e 8 anos, 8 anos você não aguenta ficar, né? Não, é verdade. E aí você colocou... Aqui, meu filho quer ouvir 15 vezes Everybody, sabe o quê? Do Backstreet Boys. Mentira! Tem meu bom gosto carro. musical. Agora, pelo Já menos... devem fazer a dancinha, pelo menos né? eu já tô na fase que eu danço junto. Mas você levantou a importância de negociar. Então, tem a vez da mamãe também. Isso. Você vai escolher uma, seu Exato. irmão É, a vai escolher democracia, uma, né? e tem a vez da mamãe. Então, do mesmo jeito que a importância dessa criança é relevante, né, pra gente decidir a programação do domingo, Todo se a mundo gente vai tem receber lugar. em casa ou não, a da mamãe também, se a gente for escolher uma música, Exatamente. porque eu sou essa que fico no mundo beat e nem penso. O Guto que me lembra às vezes, vamos colocar, sei lá, vamos colocar um Bob Marley pra ela aqui, que o pai já não tá aguentando mais ouvir o mundo beat. E aí o seu vídeo falou, cara, é lógico, é importante todo mundo, todas as cabeças aqui nessa casa, né? Vamos legitimar todo mundo. Que é o que a gente tava falando da régua, né? Por um lado, tem a pessoa que vai falar, não, a casa é do adulto. Por outro lado, a gente vai para o raciocínio da casa é da criança, e aí a gente vai encontrando o nosso meio termo, cada um do seu jeitinho, dentro da sua cultura e sua dinâmica, de encontrar esse meio termo do filho, você tem uma importância enorme, o que você deseja importa, eu tenho importância enorme, o que eu desejo importa. Então a gente vai encontrar esse lugar, que é a relação dessa família. E eu percebo, assim, hoje eu até estava falando sobre isso lá, fiz um vídeo sobre isso, que é assim, nós mães, né, e pais, a gente acaba tendendo, tanto os pais quanto as mães, de fazer as coisas enquanto a criança está na escola, enquanto a criança está dormindo, né? E aí, quando finalmente você precisa fazer essas coisas com a criança acordada, ela acha um absurdo. Nossa, isso é muito verdade. Né? Fica frustrada. Ou então a sua criança nem sabe o trabalho que dá lavar a louça, porque quando ela acorda, tá limpa. A roupa, A gente faz acorda, isso muito tá com o lavada. primeiro filho. A Sara essa semana não viu fazendo nada.
Nada. Eu fazia coloquei um tudo dia com eles desse dormindo. na Piscimama no Instagram, teve uma mãe que comentou assim, meu filho um dia desse falou pra mim que ele não sabia como é que eu não tinha cheiro ruim, porque eu nunca tomo banho. E ela descobriu que o filho dela achava que ela não tomava banho, porque ela só tomava quando ele dormia. Na realidade dele, no universo dele, a mãe não tomava banho. Nossa, isso é muito importante. Então, como é importante, né? A gente fez um Vale Night lá, e aí tinham 2 crianças que estavam revoltadas que as mães estavam saindo. E aí elas falaram, é porque eu geralmente saio quando eles estão na escola. Eles não sabem que você pode Aí eu falei, o seu filho, eles precisam aprender, não é tipo assim, ele precisa aprender que você é uma pessoa, não é isso, não é assim. É claro que seu filho está revoltado, porque o que ele aprendeu até hoje é que você só existe em função dele. E aí agora você vai começar a ensinar com muito carinho também que a mamãe tem uma vida que envolve os filhos e que também envolve os amigos, que também envolve o trabalho, que também envolve... Isso é ótimo pra criança, e que os filhos são né? uma parte, eles precisam. É ótimo, porque e eles não eles são se sempre de libertam tudo. de ter esse direito quando eles crescerem. Né? Eu falei, foi até meu marido que fez essa observação, ele falou, essas meninas, e eram meninas, estão aprendendo que quando elas forem mães, elas também não vão ter o direito de sair. Isso é verdade. Com as amigas, sabe? Olha que interessante que é você ensinar a sua criança a se preocupar assim, mamãe tá feliz com as amigas dela lá na rua? Né? E a gente faz isso lá em casa. Eu saio com as minhas amigas e meu marido fica, ó, a sua mãe deve estar se divertindo agora, porque essas amigas, ela ama sair com essas amigas, sabe? E quando ele vai... Então, assim, fazer esse exercício da empatia, de falar assim, essa pessoa que a gente ama muito tá feliz lá onde ela tá, fazendo o que ela tá fazendo, né? Que legal. E não subestimar o entendimento deles, né? É lógico que cada idade, assim, né, pra entender, mas traz também um senso muito grande de responsabilidade, assim. Um dia também eu percebi, assim, falei, cara, eu só faço as coisas, tipo assim, eles dormem, aí eu tenho que virar uma super mulher, entendeu? Aqui limpa, cuida, trabalha, faz, fala, atende todo mundo. Falei, meu, não tem como eu ser uma super mulher em 1 hora do meu dia, da hora da soneca deles. E às vezes eu queria aproveitar a soneca deles para também descansar. Lógico. E eu não descansava. E quando a gente, lógico, a idade, aquele negócio que você fala, né, da gente saber entender cada idade, o que eles são capazes de fazer. Hoje em dia, a Sara e o Samuel, por exemplo, tirar o prato da mesa é de lei. Eu não peço pro Isaac, ele não consegue. Ele é um bebezinho de 1 ano. Mas a Sara e o Samuel conseguem. Então, eles terminam de comer e eles levam... Faz parte da nossa dinâmica familiar de acabar... Não é que, tipo assim, acabei o almoço, aí eu falo, vai brincar. E eu tô lá, que nem uma maluca, catando prato, catando coisa. Não, eu não vou pedir pra eles limparem a mesa, que não conseguem alcançar, mas eles conseguem levar o prato e jogar. Eles jogam assim, o prato deles de borracha, assim, em cima da... Eles conseguem fazer isso. Eu acho isso bom pra criança. Me economizou uma ida até a pia de lavar prato, e eles tomam consciência, e eu acho que traz um senso de pertencimento ao lar, né? Quando você faz coisas junto com seus filhos, ou seus filhos veem você trabalhando, fazendo outras coisas, ele percebe que o lar não é ele só, existe um lar, uma dinâmica familiar acontecendo, ele pertence a esse lugar. Então ele tem responsabilidades, ele tem importância, ele tem voz, mas ele também tem, né? Papel, tem um papel ali dentro. Papel ali, né? Nossa, isso é muito legal. Por exemplo, eu acordo e tem 3 fraldas para jogar no lixo. E sempre eu que fazia isso, tipo assim, eu trocava eles iam pra sala brincar. Aí ficava eu catando pijama, catando fralda, catando isso, catando aquilo. Aí, tipo assim, dava 7 horas da manhã, eu tava exausta já. Porque eu já tinha trocado 30 fraldas, arrumado o berço de todo mundo. Aí eu comecei a colocar eles pra fazer junto comigo. Nossa! Tipo assim, não aliviou tanto, igual fosse um adulto fazendo comigo, mas já deu. E pra eles se sentem, é incrível como eles se sentem Importantes, bem, né? Importantes pra mim. Quando eu falo, filha, nossa, você levou a fralda lá? Eu levei a fralda, tipo... Eu falo que enche o tanquezinho. Essas coisas dão uma enchidinha no tanquezinho, sabe? O tanquezinho de autenticidade, de pertencimento, de amor. Então, querendo ou não, na hora que você vai parar para dar atenção para essa criança, você tem um tanque menor para encher também. Porque ela foi preenchida com outras coisas. É verdade. Dizem que a gente cria o filho pro mundo. Tá, ela não... Mas não o tô assim coração ainda. da mãe, como é que fica? Me respondam, porque eu ainda vou aprender a criar filho pro mundo. Eu vou aprender, mas assim, essa ideia já me dói assim. Fala, a gente queria ver pro mundo, e o que faz? Como é que faz? Tem... Cria pro mundo e elabora. Elabora dentro de você. E tem mais. E pega outro, que aí você vai investindo no próximo, né? Eu acho que é isso, assim, a gente tem que elaborar mesmo, entender Não e tem aceitar. receita, né? Não tem o evitar,
não tem um passinho pra gente fazer. passos. Não tem, gente. Mas o que eu posso te queria dizer é que vai muito. ficando mais fácil. Você sabe por que Terapia, que vai ficando terapia, mais fácil? É, porque você vai fazer terapia, mas não é por isso não. Vai ficando mais fácil porque conforme a criança vai crescendo e vai começando a falar as preferências, né? E vai começando... essa coisa, né? Você tá querendo chamar as suas amigas e a criança não tá afim. Vai chegando um tempo que você já tá assim... Quando que eu vou poder, então, fazer a programação com as minhas amigas e você ficar em casa, sabe? Você começa... Cortando o cordão, né? Vai Isso, sendo cortadinho, você assim. mesmo começa por exemplo, eu não viajava até os meus filhos... O meu caçula fazer 4 anos, eu não viajava. Sendo que a Psimama... O meu trabalho nasceu junto com o meu caçula. Então, eu fiquei 4 anos sem poder desenvolver o meu trabalho poderia viajando. estar aqui, né? Não poderia. Hoje, que eu sinto, eu estou falando da minha experiência de maternidade, que eu sinto que eu cheguei na fase que eu já conseguiria vir tranquila, assim, e também porque ninguém estava mamando mais, e meu marido já estava numa outra configuração de trabalho. Então, quando eu consegui começar a viajar, as pessoas falavam assim, e aí, como é que você tá? Eu falava, tô ótima. E você tá com saudade? Não tô bem. com a mínima saudade. Amo meus filhos, adoro. Quando eu chegar perto da porta de casa, vou estar doida para dar um monte de beijo neles. Mas não estou mesmo, assim. E aí, depois, eu e meu marido, a gente fez uma viagem de 2 semanas, quando eles já estavam maiores. Foi a primeira vez que eu viajei muito tempo, assim. E eu falei, cara, dessa vez eu acho que eu vou sentir falta. E quando tava faltando uns 2 dias para eu voltar, eu fiquei, gente, não tem 2 filhos em casa? Meu Deus, e eu tava tipo assim, eu consegui curtir tanto assim a viagem. Por quê? Porque eu sabia que meus filhos já sabiam comunicar as necessidades deles, estavam com uma pessoa que eles amavam muito, que era a minha mãe, que sabia lidar. Eu tava tão confiante de que eles já davam conta de olhar para a pessoa e dizer assim, eu preciso disso, não preciso disso, acordar no meio da noite e ir até a avó. Vovó, estou acordado. Não tem aquela preocupação da criança estar chorando e a avó não estar ouvindo. Sim. Entendeu? Então, você vai naturalmente sentindo que deixa ele um pouquinho para o mundo. Não, ele não é do mundo, mas deixa ele um pouquinho no mundo. Deixa eu ficar no meu mundo aqui um pouco também. Então, eu acho que com o tempo isso vai... É verdade. Acho que uma coisa está ligada à outra, né? Pergunta que tem aqui. Já pararam para pensar lá na frente no síndrome do ninho vazio? Eu penso nisso bastante. Então, eu Essa tava aqui tá pensando enchendo, aqui, estão né? pensando em encher ainda mais o ninho. Rafael, que é um ninhão cheio de criança. Quando você perguntou assim, eu sou cristã, então eu acabo tendo uma perspectiva sobre a maternidade muito sobre essa ótica, né? Então não tem como, tipo assim, não tem como separar a minha fé da maternidade, da maneira como eu vejo. E quando eu penso nessa questão de criá-los para o mundo, eu tenho eu fico com uma expectativa muito grande para aquilo que Deus tem para a vida deles, sabe? Propósito. Por acreditar nisso. Tipo assim, na minha casa tem 3 crianças com 3 propósitos diferentes que Deus tem pra elas. E aí, não tô falando que eu sou de ferro e eu fico só imaginando. Mas essa crença, esse valor enraizado no meu coração, ele elimina alguns medos, assim, sabe? Não todos, mas me traz uma esperança. Tipo assim, nossa, que privilégio poder criar os meus filhos para o mundo e Deus me capacitar para isso, me dando a sabedoria necessária. E eu quero assistir aquilo que Deus vai fazer na vida deles, sabe? As pessoas com quem eles vão se casar, com quem eles vão se envolver, o que eles vão fazer, os planos de Deus para a vida deles. E a mesma coisa do ninho vazio. Por exemplo, a minha sogra, eles, enfim, são missionários, tal, estão indo para um país na Ásia, inclusive. E ela tem 2 filhos, né? Que é meu marido e a minha cunhada. E meu marido casou comigo 7 anos atrás, então ela já ficou meio ninho vazio. E a minha cunhada, ela casou tem mais ou menos 1 mês. E aí eu tava louca pra perguntar pra ela, né? Tipo, a minha cunhada casou com quase 30 anos, então ela passou quase 30 anos. Porque direto eu penso assim, só falta 16 anos, porque na minha cabeça eles vão sair, vão fazer intercâmbio, coisa com 18 anos, acabou. Mas enfim, aí eu perguntei assim, cheguei na casa dela, falei, e aí, já com aquele pesar, né? Ô, sogrinha, e aí, como é que tá? Você tá falando baixinho, né? Você tá bem? A Carol casou, tá? Ela falou, não, eu tô ótima, tô muito feliz. E ela tava falando de verdade assim mesmo, ela falou, tô muito feliz de ver que Deus cumpriu as coisas na vida do Rafael, né, do meu esposo, da Carol, e ele tem coisas pra mim agora, pro meu marido, planos pra gente. Então, assim, trazendo essa perspectiva debaixo da nossa fé mesmo, sabe? E aí, o síndrome do ninho vazio, lógico que existe, né, ela falou, é esquisito às vezes, que nem eu vim na sala e tá vazia. Mas o vazio, que às vezes tem mulheres que realmente passam por um vazio muito grande, eu imagino, né? Mas eu vejo que a fé dela ressignificou isso. Então ela acredita que, tipo assim, que o propósito da vida dela não se encerrava na maternidade,
e na criação de filhos, até eles, tipo assim, ai, criei, pronto, acabou minha missão, eles estão bem. Mas assim, Deus tem outros planos pra mim, como mulher também, sabe? De 50 anos de idade, novos projetos. Ela tô animada. E agora ela é vó, então também tá desfrutando de outras coisas, sabe? Eu não sei, eu tento olhar isso, né? De você se permitir caçar novos projetos, de você se eu acho colocar, que tem muito a ver com isso, né? Você se movimento, como estar mais do que só essa mãe. Ter outras... Isso de você poder sair durante ter o dia outros com as suas propósitos, amigas. ter outras perspectivas, Sim. uma profissão que te alimente, ou enfim, né? Eu acho que várias coisas, né? Mesmo eu sou que cristã você, também, que você, né? uma fé, enfim, seja o que for, né? Que seja para além da maternidade, né? Que a sua vida seja para além até mesmo disso, assim, a né? forma que... por mais que eu sei que é algo... Eu enxergo como algo divino mesmo, estar nessa posição de criá-los, enfim, educá-los. Mas você entender esse papel, essa missão como algo além, sabe? Que nem quando vocês falaram pra mim, fez total sentido. Estou saindo daqui curada desse sentimento que eu tinha de que eu precisava ser eu queria ser a mãe do Isaac para os gêmeos. Né? De que isso, na verdade, tinha um propósito maior. E o propósito maior foi acolher a Júlia, tal dia, tal hora, tal. Eu acredito muito nisso. Que Deus tinha um propósito pra mim, enquanto eu como mãe sofria lá, não entendia as coisas, tal. Hoje enxerguei, compartilhei, isso chegou na Júlia. Então as coisas elas vão meio que saindo do nosso controle e tomando uma proporção maior. Então seja que a gente encontre isso no nosso trabalho, no nosso casamento, nas nossas amizades, enfim, né, no nosso cuidado físico, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, assim. E tá inteira, né? O quanto é importante, né? Outra frase que a gente sempre repete aqui, mãe bem, filho bem, né? Mãe inteira, o melhor que a gente puder fazer pela gente em cada uma dessas fases todas tão desafiadoras. É isso aí, gente. Vão ter os dias de mãe louca, vão ter os dias de mãe perfeita. Mãe perfeita, eu não gosto de falar mãe perfeita, eu vou falar mãe possível, entendeu? Só não adianta querer ser a melhor mãe do mundo todos os dias, porque isso não é justo com a gente. E como a gente falou tanto aqui, piscou, cresceu, no fim, acho que a gente vai ter até saudade dos dias de mãe louca. E achar que tudo vale a pena nessa jornada profundamente transformadora que é a maternidade. O Mil e Uma de hoje fica por aqui. No próximo episódio, a gente está de volta com mais conversa para desenrolar todas as tretas da maternidade. Então segue aí 1001 nas redes para não perder nenhum episódio. Beijo grande, muito obrigada, meninas, obrigada pela gente, troca obrigada maravilhosa. a vocês. A gente poderia ficar mais 9 horas aqui. nem entregar sei o quanto livro, tempo. rapidinho. Por favor. Eu O vou só povo tá ali, entregar. ó, acabou. Vixe, Eu falei, Maria. nossa, mas Eu vou só parece entregar que o vocês livro são pra Duas vocês, Fernandas, ó. eu só conheço Fernanda Fofoqueira, que fala muito. Ó, esse aqui, então, esse é pra você e esses dois aqui pra Chico e esse pra você e os dois pra Cora. que massa! Eu tô dando livro infantil pra eles tão pequenininhos porque esses temas aí já vão ajudar, mas eu tenho livro também pra Cora ajudar com sono, pra ajudar pira. com medo, com ansiedade, com vários outros Então são temas. vários, você eu tem tenho vários. 8 livros, Ai, e eu aí quero eu trouxe todos. os temas que eu acho que é o da birra, entre aspas, né? E do desfraude. Massa. Nossa, E o meu livro para adultos. Educar sem pirar. Deixa eu ver, Educar Sem Pirar. Gente, eu também tenho, mas tá lá, depois eu dou pra vocês, tá? Tá ali nos bastidores. Obrigada, gente. Beijo. Botar link dos livros das convidadas pra vocês aí, tá bom, pessoal? Um beijo também. Beijo. Tchau, tchau.